Para a nossa reflexão da noite, do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição tem o título Para Testemunhar. E o texto do Evangelho, a anotação de Lucas, no capítulo 21, versículo 13, Jesus diz: E vos acontecerá isto para testemunho. Então, nesse versículo, nesse capítulo 21, Jesus diz aos seus discípulos que eles sofreriam perseguições, seriam entregues às sinagogas e sendo conduzido à presença de reis e presidentes, tudo por amor do seu nome. E ele disse, então, e vos acontecerá isto para testemunha. E o capítulo é bastante interessante, é um capítulo bastante longo, quem quiser dar uma estudada em casa. Lucas, capítulo 21. E Emmanuel, então, explana esse pequeno texto do Evangelho, e vos acontecerá isto para testemunho, dizendo-nos, naturalmente, que o Mestre não folgará de ver seus discípulos mergulhados no sofrimento, considerando, porém, as necessidades extensas dos homens da terra, compreende o caráter indispensável das provações e dos obstáculos. Então, Emmanuel está dizendo que Jesus não ia ficar repousando, vendo os seus discípulos mergulhados no sofrimento, e que, apesar das necessidades extensas de todos nós, todos os homens da terra, ou seja, todos nós, que ele compreende o caráter, ou seja, a necessidade das provações e dos obstáculos. Porque as necessidades, as provações pelas quais nós passamos, as dificuldades pelas quais nós enfrentamos, diz Emmanuel em outras lições que todas elas são lições educativas. Então Jesus também vê essa necessidade de passarmos pelas provas difíceis, porque elas nos traz aprendizado, elas nos traz meditação. Porque quando tudo está bem, tudo está sorridente, nós não nos preocupamos para analisar o nosso comportamento, se estamos agindo corretamente, se estamos vivenciando o que ele nos ensina. Mas quando a dor bate na nossa porta, quando a dificuldade adentra o nosso íntimo, aí então nós damos aquela parada e analisamos, meu Deus, o que está acontecendo? Quando não temos o conhecimento do Evangelho, a primeira coisa que dizemos é, Deus se esqueceu de mim. Deus se esqueceu de mim. Deus me abandonou. Na verdade, nunca estamos sozinhos e abandonados pelo nosso Pai. Nós é que não prestamos atenção às orientações que Ele nos traz, através de Jesus, através do Evangelho. As orientações que são necessárias para que caminhemos aqui, enfrentando as dificuldades, aprendendo as lições preciosas, sem nos perturbarmos, sem perdermos a nossa esperança, sem perdermos a nossa paciência. Na verdade, ainda não as conquistamos, mas é para isso que as lições vêm, para que aprendamos a conviver com a dificuldade sem alterar o nosso comportamento mental, sem entrarmos pelos atos que são tão comuns em nós, de blasfemar, de achar que nada vale a pena, de até pensarmos por que renascemos aqui nesse mundo, por que aqui estamos, só para sofrer, acharmos que a terra é um eterno sofrimento. Não é. O sofrimento é criação nossa. As dificuldades são criações nossas.
Não recordamos, porque não paramos para analisar o nosso comportamento, então nos esquecemos. O que fizemos há 2, 3 dias atrás, há um mês, há um ano? Como agimos com a nossa família, com os nossos companheiros de trabalho, com aqueles que nos cercam? Porque não recordamos, por não prestarmos atenção no Evangelho, que Jesus disse que tudo que a gente faz para o outro, para nós mesmos o fazemos. Então, o Evangelho de Jesus é esse roteiro de luz. Então, quando a dor bate, o sofrimento se aproxima de nós, é porque está nos convidando à reflexão, à análise do nosso comportamento. E nós fazemos o quê? Analisamos somente os outros. Esquecemos de nós. A pedagogia moderna, continua Emmanuel dizendo, está repleta de esforços seletivos, de concursos de capacidade, de testes da inteligência. O Evangelho oferece situações semelhantes. Então veja Emmanuel nos esclarecendo a respeito dos esforços que nós devemos fazer para nos reeducarmos. A pedagogia, ela está repleta desses esforços seletivos, o aprendizado constante, a orientação, os cursos preparatórios, para que nós tenhamos cada vez mais a nossa inteligência, né, sublimada, ou seja, vamos alcançando patamares maiores no campo da nossa inteligência. E para isso se tem concursos, para que nós possamos então testar, aprender e testar a nossa capacidade de inteligência. E o Evangelho, ele diz que oferece situações semelhantes. Então o Evangelho é esse código divino de amor, que nos auxilia a testemunhar esse crescimento espiritual, essa capacidade que todos temos de sublimar os nossos sentimentos, através das provas que nos surgem no caminho. O Evangelho é um código de amor, e Jesus traçou roteiros seguros para nós. Ou seja, essa pedagogia divina, ela é ampla e extensa para todos nós. Só basta que tenhamos a boa vontade para analisar as lições que são trazidas para nós no dia a dia, porque a todo instante nós temos lições educativas. Seja no lar, seja no trabalho, seja com os amigos, aonde nós estivermos, a todo instante. E podemos então aplicar essa pedagogia diante desses problemas que nos surgem, usando a bondade, usando a compreensão, a tolerância, usando o amor, que traduz tudo isso que a gente acabou de dizer, o amor. Mas como temos dificuldades para aplicar em nós essas lições? Por quê? Porque elas exigem de nós um esforço de reeducarmos-nos a nós mesmos, aplicarmos em nós mesmos essas lições, para que então possamos distribuí-la àqueles que nos cercam. Em qualquer momento, em qualquer situação, usarmos a serenidade, o equilíbrio das nossas emoções. Mas temos imensas dificuldades para com isso. É muito fácil analisarmos em casa. Quando alguém nos chama pedindo alguma coisa, a gente responde a primeira vez no tom natural. A pessoa não ouviu ou não entendeu, ou a voz nossa saiu um pouco abafada, ela não conseguiu compreender, pergunta pela segunda vez. A gente responde num tom mais alto, já um tanto ou quanto irritado. A pessoa ainda não conseguiu. Na terceira, a gente já solta aquilo que nós ainda temos dentro de nós. Como acabei de dizer tantas vezes, você quer que eu repita quantas vezes? Ou seja, ainda não conseguimos nos reeducar. E queremos que os outros sejam educados para conosco. Então, essa pedagogia de Jesus, ela é igual à pedagogia moderna, que nos capacita para enfrentarmos todas as situações e testar a nossa capacidade de inteligência. Assim também é o Evangelho. Porque cada vez que nós vamos procurando colocar em prática aquilo que nós aprendemos, nós vamos angariando para nós tesouros
Como disse Jesus, a traça não rói, o ladrão não rouba e nem a ferrugem consomem. Os tesouros da paciência, da bondade, da tolerância, da compreensão. Diante de qualquer dificuldade, vamos passar sem revidar nada, sem cobrar nada de ninguém, mas mantendo o equilíbrio necessário para superar todas as dificuldades. Continua Emmanuel dizendo: o amigo do Cristo não deve ser uma criatura sombria, à espera de padecimentos. Entretanto, conhecendo a sua posição de trabalho num plano como a terra, deve contar com dificuldades de toda sorte. Jesus não prometeu aos seus discípulos que aqui eles teriam só flores. Ele disse: vós tereis aflições. Mas ele disse também: eu venci o mundo e vós também vencereis. Então nós não temos aqui no nosso caminhar, nessa condição em que ainda nós nos encontramos na terra, flores, só flores, não. Temos dificuldades no nosso caminho, não é? Nós temos dores, mas isso não significa que ao seguirmos as orientações de Jesus, devamos ser uma pessoa sombria, uma pessoa que não tem alegria, uma pessoa que acha que deve manter-se numa posição de serenidade absoluta, mas sisuda. Não é isso que Jesus nos diz. Devemos manter dentro de nós a alegria de estar aqui num corpo físico, a alegria de estar junto com a nossa família, a alegria de poder realizar o que de melhor nós temos e aprender as lições necessárias para o nosso crescimento espiritual. Porque como nós ainda estamos, como diz Paulo, ainda agindo como crianças espirituais. E a criança nos traz uma lição muito profunda, porque também nós já fomos crianças. A criança, ela não tem noção ainda da responsabilidade, ela não tem noção do perigo que ela enfrenta. Ela precisa aprender no dia a dia, devagarinho, com o carinho, a atenção do pai, da mãe, daqueles que a cercam, as lições necessárias. Enquanto criança, ela vai cair, ela vai se machucar, ela vai levantar de novo, até que ela aprenda a andar e a caminhar. Vai crescendo um pouquinho, ela vai aprendendo a ouvir os nãos. Vai aprendendo com os pais a ter limite em tudo que ela faz, porque senão assim os pais fizerem, nós sabemos o que acontece mais na frente. Então precisamos ser auxiliados desde que renascemos no corpo físico, os cuidados já na infância. Criança, né, sem ainda a responsabilidade. Então Paulo nos compara como ainda crianças espirituais no campo espiritual. Porque não temos ainda a responsabilidade dos nossos atos, de pararmos e analisarmos o Evangelho, as lições que Jesus nos traz, quando ele diz: tudo o que fizerdes aos outros, a vós mesmos o fazeis. Tudo. Então, tudo que eu faço, eu recebo de volta. Então, se nós aplicarmos essa lição com cuidado no nosso viver, na prática do nosso dia a dia, nós vamos eliminar com certeza a dor, o sofrimento, as enfermidades, né? E isso é a longo prazo. Nessa existência, certamente, continuaremos tendo as provas necessárias para que aprendamos dentro de nós a conquistar essas virtudes. E quem sabe, na próxima existência, já vamos vir de forma melhorada. Vamos vir mais serenos, mais equilibrados das nossas emoções. Já não vamos passar por tantas provas difíceis no nosso caminhar. Assim que aprendermos a agir como Jesus nos ensina, né? Deixarmos de sermos crianças espirituais. E continua Emmanuel, então, nos dizendo: para os gozos falsificados do mundo, o planeta está cheio de condutores enganados. Então, para os prazeres mundanos, estamos cheios de condutores enganados nesse particular.
Porque Jesus nos adverte: tudo o que fizerdes, a vós mesmos o fazeis. Então, temos muitas vezes orientações que não condizem com a realidade da qual nós aqui estamos todos para realizar em nós mesmos. O aprendizado necessário para que sejamos bons, para que eliminemos de dentro de nós aquilo que não nos faz bem, os sentimentos não bons, e aprendermos a conquistar as virtudes filhas do amor. Como invocar, diz Emmanuel, o Salvador, para a continuidade de fantasias? Quantas vezes as orientações são para que a gente se divirta, para esquecer as dificuldades, que entre nas bebidas, enfim, são muitos os convites fantasiosos. Quantas fugas dos problemas que temos para enfrentar com a serenidade e o equilíbrio necessário. E a gente então vai entrando nessas fantasias e assim complicando ainda mais a nossa vida espiritual. Porque somos todos espíritos imortais. E o que fazemos no corpo, não é o corpo só que vai pagar, é a alma. É ela que carrega consigo todas as emoções. Tudo que aprendemos está gravado na nossa alma. O corpo é apenas uma vestimenta da nossa alma. Saímos do corpo levando a bagagem conquistada. Retornamos no corpo trazendo a bagagem que está registrada em nós. Para dar continuidade no trabalho da renovação, na continuidade do nosso aprimoramento espiritual. Quando chamados para o Cristo, é para que aprendamos a executar o trabalho em favor da esfera maior, sem olvidarmos que o serviço começa em nós mesmos. Então, quando despertamos a nossa consciência para estudar o Evangelho, para renovar o nosso viver, somos chamados por Jesus, então, como diz aqui Emmanuel, para aprendermos a executar o trabalho. O trabalho não é o trabalho que está fora, não é executar o trabalho dos outros, mas primeiramente dentro de nós mesmos. Aprendermos a ser pacientes. Como é difícil ter paciência, perdemos a paciência muito rápido, porque não a conquistamos. Mas aqui estamos para isso, para conquistar a paciência, conquistar a bondade, a tolerância para com o nosso irmão, compreender a dificuldade do outro, não exigir aquilo que às vezes nem nós ainda temos condições de realizar. Tarefas necessárias a cada um de nós. E esse serviço, diz Emmanuel, começa dentro de nós. Continua ele dizendo: existem muitos homens de valor cultural, que se constituíram em mentores dos que desejam mentirosos regalos no plano físico. Então, tem muitas pessoas muito inteligentes, um valor cultural muito alto, né, que se constituem então em mentores, ou seja, traça ensinamentos, traça orientações daqueles que desejam esses mentirosos, né, regalos, ou seja, esses prazeres que não levam-nos a lugar nenhum, a não ser a nossa própria derrocada. Nos leva muitas vezes a cair em precipícios maiores do que aqueles que nos encontrávamos antes de receber essas orientações. Então, o cuidado para realizarmos dentro de nós essa reforma, ela deve ser seguida pelo Evangelho. É o maior roteiro de luz para as nossas vidas. Ele viera nos ensinar com o exemplo do seu viver, como nós também devemos nos comportar. E ao estudarmos o Evangelho, nós vamos nos apercebendo quando pegamos, por exemplo, uma obra, uma literatura, e que ela traz algo diferente do Evangelho, nós já nos apercebemos. E deixamos de lado. Opa, esse aqui não está correto, não é como Jesus ensina. Então, cada um de nós vamos desenvolvendo essa capacidade de inteligência, de reconhecer o que nos leva ao crescimento espiritual e o que nos faz permanecer, né, estacionados. Diz Emmanuel, finalizando: no Evangelho, porém, não acontece assim. Não é como diz aqui antes.
esses regalos, ou seja, esses prazeres mundanos que não nos levam a lugar nenhum. Então, no Evangelho, porém, não acontece assim. Quando o mestre convida alguém ao seu trabalho, não é para que chorem em desalento ou repouse em satisfação ociosa. Se o Senhor te chamou, não te esqueças de que já te considera digno de testemunhar. Então, Ele não nos convida para que a gente fique chorando, repousando, desalentado. Ai, quem sou eu? Eu não dou conta. Não, convida outro porque eu não sou capaz. Bem que eu queria tanto realizar essa tarefa, mas infelizmente eu não dou conta. Não. Se Ele nos convida ao trabalho, é porque nós já somos capazes de realizar essa tarefa. Ele confia em nós. Ele sabe da nossa capacidade, da nossa inteligência. Então, vamos sublimar os nossos atos, seguindo o quê? O roteiro do Evangelho de Jesus. O nosso irmão nos traz uma lição, nosso irmão Hilário Silva, do livro A Vida Escreve. Essa lição vai nos mostrar isso que a gente está acabando de refletir. Tem o título Claudino e a Lavoura. Entre Barra do Piraí e a vila de Jupuranã, no estado do Rio, Claudino Dias, denodado ceareiro espírita barrense, havia plantado grande milharal de parceria com um amigo. O sócio, lavrador de prol, cuidava da gleba, e Claudino, que aceitara um negócio na intenção de ajudar uma instituição de caridade, financiava o cometimento. De vez em vez, os dois juntos iam namorar a cultura viçosa de que as águas do Paraíba era farto sustento. Surgindo a época das espigas iniciantes, mãos anônimas começaram talando a roça. Senhor Claudino, vinha José, o sócio, notificar dia a dia. O produto está sendo surrupiado. Alguém está fazendo comércio de milho verde a nossas custas. José, recomendava o amigo, vigie com um critério. Se você apanhar o responsável, não faça violência, dê conselhos. E na manhã seguinte, José aparecia renovando a denúncia. Porque o resto do milho amadurecesse e o furto continuasse, numa noite de luar, Claudino resolveu inspecionar a roça ele mesmo. Caminhou em silêncio, quase 1 hora, até que atingiu a margem do rio. Alguns momentos depois de 0 hora, descansou em prece sob copada árvore. Decorridos alguns instantes, notou que alguém quebrava o milho com discrição. Taque, 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 taque. Recordou o Evangelho e mentalizou as palavras que iria dizer. Não feriria o irmão que aproveitava a noite para roubar. Avançou devagarinho, mas a poucos metros vê o intruso. É o próprio parceiro da lavoura, arrancando espigas despreocupado. Claudino recua. Ele que desejava surpreender, não quer ser agora surpreendido. Compadece-se do amigo e afasta-se em silêncio. No dia seguinte, o sócio vem de novo comunicar-lhe que a roça estava sumindo. José, diz o companheiro em tom paternal, realmente a lavoura tem dado a você muitos problemas e prejuízos, mas desejo ajudá-lo. Não precisa pensar em mim. A plantação é toda sua. De hoje em diante, você é o dono. Pode agir à vontade. Muito obrigado. O Senhor é um santo, falou o amigo. E continuou.
agradeço muito, mas queria convidar o senhor para plantarmos 2 alqueires de amendoim. Claudino sorriu e respondeu: muito grato pelo convite, mas agora não posso. Meus deveres são muitos. E ante o amigo desapontado, concluiu: mas Deus é sócio de todos nós e estará com você. Então essa foi a atitude, o comportamento do nosso irmão Claudino. Ou seja, alguém que aplicou o Evangelho de Jesus na sua vida naquele momento. Testemunhou a sua vida cristã. Testemunhou vendo o comportamento enfermo, doentio do irmão. Não feriu, mas de forma bem vagarosa, bem lenta, ele não deixou também de dar momentos de reflexão para que ele pudesse pensar e analisar. Todos nós, tudo que fazemos, somos responsáveis. Então, deixou o irmão, certamente, para analisar o seu comportamento diante daquele quadro. Não sabia que foi pego, mas a nossa consciência, ela é um tribunal. É ela que nos acusa quando nós erramos. A qualquer momento, esse irmão certamente iria despertar a consciência. E assim, também nós, né? Será que se fôssemos nós naquele momento, que acontecesse um fato igual a esse, ou qualquer outro fato corriqueiro que acontece no nosso viver, no nosso dia a dia, porque as tempestades, os problemas surgem a todo instante. Como nós agimos? Será que já conseguimos agir de forma cristã para com os nossos irmãos? Ou ainda usamos a truculência da nossa voz alterada? Ou ainda usamos a nossa reprovação diante do comportamento inoportuno do irmão? Porque muitas vezes nós queremos mostrar que nós sabemos que ele errou, que ele tem que entender que ele errou. Será que usamos a bondade, a fraternidade, o amor? Falamos de forma amorosa com os nossos irmãos? Cada um de nós, né, façamos essa reflexão, que é para todos nós. E Emmanuel, ele nos fala, ainda numa outra lição, que nós devemos comparar a nossa tarefa aqui na Terra, todas as nossas tarefas, sejam elas quais forem, comparar como se fosse um navio lançado ao mar. E que tempestades sobrevêm, rochedos surgem a todo dia. Quem não passa por uma grande tempestade, por uma dificuldade enorme? Às vezes está tudo bem até agora, daqui a 5 minutos, cai uma tempestade na nossa frente, surge uma rocha enorme, né? E obrigando-nos, diz Emmanuel muita vez, a mudanças de rumo. No entanto, ele diz, se cada um de nós se mantém fiel no posto de trabalho, a que foi conduzido com a aplicação sincera do próprio dever, diz ele, nenhum perigo nos impelirá a desastre, porque se o homem coopera, Deus opera. E se nós, a humanidade, somos a equipagem numa embarcação enorme do mundo, é preciso jamais esquecer que Deus está no leme. Então, tudo o que aconteça no nosso viver, de dificuldade, de problemas que surgem, não devemos esquecer que nunca estamos sozinhos, que Ele está conosco. Mas também não devemos esquecer que devemos fazer a nossa parte, né? E esse trabalho mais árduo não é fora, não é com os que estão de fora, nos que nos trazem os problemas. O trabalho mais árduo é dentro de nós, de compreendermos a necessidade e aprendermos a auxiliar. E para isso precisamos conquistar as virtudes, filhas do amor. Que Deus nos abençoe e nos ajude, a cada um de nós, a essas mudanças tão necessárias dentro de nós.
que Ele fortaleça-nos no bom ânimo, na coragem, né? Para sublimarmos os sentimentos do amor em nós e assim conquistando essas virtudes, aprimorando a nossa alma para que possamos testemunhar também a nossa inteligência diante dos problemas que surgem, sabedores de que nunca estamos sozinhos, que Ele está conosco, mas que é necessário o trabalho da nossa sublimação espiritual. Para nos elevarmos espiritualmente, precisamos aprender as lições, precisamos passar pelas provas, como aqui na Terra é um curso escolar, como no nosso colegiado aqui, no aprendizado, alfabetizando quando criança, nós temos que passar pelas provas, até nas faculdades temos que fazer provas. Para um trabalho seletivo temos que passar por testes. Assim também a nossa alma precisa para a sublimação. A nossa iluminação espiritual é necessário esses momentos difíceis. Só assim vamos testemunhar o amor em nós. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, o nosso amado irmão, que conosco está, se faz presente, nessa certeza, porque Ele mesmo dissera que enquanto houvesse um só gemido aqui na terra, Ele estaria conosco. Assim, Jesus, nós te agradecemos pela tua confiança em cada um de nós, porque tu nos dissera que não se perderia um só das suas ovelhas aqui na terra. Então nós te pedimos, Senhor, que nos auxilie a caminhar. Não vos pedimos que nos afaste do mal, que afaste o mal do nosso caminho, mas te pedimos que nos dê força, bom ânimo e coragem para superar todas as dificuldades que surgem e assim, assistidos pelo teu amor, sublimar a nossa alma, aprender contigo, Jesus, a ser bons, puros e mansos de coração. Fica conosco, abençoa-nos a todos, não somente a nós encarnados, mas também os nossos irmãos desencarnados que caminham conosco. Ainda te pedindo, Senhor, pelos nossos irmãos que estão enfermos, nos hospitais, os que estão em estado gravíssimo, aqueles que já estão em recuperação, ou mesmo em seus lares, não somente aqui na nossa cidade, mas no nosso país e em todos os países do nosso planeta Terra, abençoando, amparando os nossos irmãos médicos, enfermeiros. Também te pedimos, Senhor, pelos nossos irmãos que nesse momento estão passando por grandes provações, enfrentando a guerra. E ainda mais te pedimos mais misericórdia, Senhor, por aqueles que estão promovendo a guerra, aqueles que ainda agem com tamanha crueldade para com seus irmãos. Como tu mesmo disseras, Senhor, Deus, tende misericórdia, eles não sabem o que fazem. Que a tua paz e o teu amor fica com todos nós, hoje e sempre, que assim seja.